Em Mateus 5,13, a gente consegue identificar uma certa comparação que Deus faz dos cristãos a respeito de um elemento químico, que é o sal. Vejamos o texto. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Gente, se a gente for pensar na questão das propriedades salinas, né, nós vamos entender que o sal é um dos elementos químicos mais usados pelas pessoas diariamente, né? Por quê? Porque é um elemento que é usado na alimentação diária. E se não há sal, a comida perde o sabor. Quem nunca pegou uma comida insossa e foi logo ali na mesa do restaurante procurar aquele sachê de sal? E você imediatamente abriu e colocou no seu alimento, no seu peixe, na sua carne, e de repente você disse: Nossa, que delícia! É assim, exatamente dessa forma, que a gente prova uma comida que está no ponto certo de sal. Porque o sal dá sabor. Dá sabor a quê? Dá sabor às coisas às quais eles são misturados. Ele é misturado, né? Então, quando Jesus nos compara ao sal dessa terra, ele está dizendo simplesmente que nós somos o sabor dessa terra. Que se nós perdermos o brilho de Cristo, que se nós perdermos o brilho do Espírito Santo que tem em nós simplesmente vamos perder o sabor e nós vamos deixar de cumprir a nossa missão nessa terra. O sal, ele fala justamente dessa propriedade de ser sabor, de dar sabor, de dar mais gosto. Mas também o sal tem outras propriedades. Afinal de contas, o sal é um dos elementos químicos mais antigos e o mais usado cotidianamente, né? Todos os dias alguém coloca sal na comida, todos os dias algum remédio é preparado com sal, todos os dias você usa sal ou você se alimenta dele. O corpo humano ele precisa de sal. Se há ausência de sal, nós ficamos fracos, nós começamos a sentir tontura e automaticamente nós desmaiamos. O excesso também fala de coisas ruins, porque se você come muito sal, você vai ter o quê? Você vai ter uma hipertensão, você vai ter algum problema cardiovascular. O sal ele precisa ser equilibrado, ele precisa estar no ponto certo. Será que nós cristãos estamos no ponto certo? Será que nós estamos sendo sal? Ou será que nós perdemos o sabor? Porque o texto fala disso, o texto diz que se o sal perde o sabor, se o sal perde a sua funcionalidade, ele é jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos a geração de sal de Cristo. E se nós perdermos o nosso sabor, a nossa essência, nós acabamos comprometendo o futuro da uma humanidade. Nós nascemos para ser diferenciados, nós nascemos para fazer a diferença nessa terra, como sal, dando sabor. Mas também, o sal não é apenas para dar sabor. Ele também serve para conservar. E quando fala de conservar, vocês lembram que antigamente não existia geladeira, não existia gelo. A única fonte de conservação de alimento era o sal. É daí que vem o peixe salgado, a carne salgada. É daí que vem a conservação natural através do elemento químico, que é o cloreto de sódio, o nosso famoso sal. Conservação é uma outra propriedade do sal. Nós somos chamados sim para ser diferentes, para sermos cristãos, para sermos sal, e o sal conserva. Nós estamos vivendo uma geração que não tem princípios, uma geração que se vende por coisas fáceis, uma geração que não tem pulso firme, que não é radical naquilo que serve, que não é radical naquilo que professa. Nós estamos vendo uma geração em que a igreja ela tem se enchido de coisas que são seculares e tem perdido a sua propriedade, que é a conservação. Né? Se a gente fosse pensar em igreja primitiva e igreja moderna, nós íamos ver uma disparidade tamanha, que os cristãos de hoje não são os cristãos de ontem, mas deveriam. Por quê? Porque eles eram conservadores, eles eram contra
doutrinas erradas. Eles eram contra aquilo que desagradava a Deus. Conservar é tomar posse, é se apropriar de princípios da palavra. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não adorarás outro Deus. São princípios e que a igreja tem se perdido. A gente tem visto cada vez mais ministros da palavra entrando em adultério, separação, divórcio. A gente tem visto cada vez mais jovens entrando em fornicação, não recebendo a bênção, que é entrar em aliança virgem. Nós temos visto cada vez mais a igreja aceitando coisas antibíblicas. A gente tem visto cada vez mais a corrupção. Corrupção daqueles que nem deveriam ser corruptos, porque afinal de contas, o sal conserva, o sal evita a podridão, o sal promove a conservação. Conservação de valores, conservação de princípios, conservação da palavra. Por ser um elemento tão antigo, o sal data de mais ou menos 10 milhões de anos. Os cristãos também são antigos, mas cada vez mais têm perdido o seu sabor, cada vez mais têm se corrompido. Mas nós não podemos parar com isso, nós não podemos, ou melhor, nós não podemos continuar com isso. Nós precisamos parar, repensar e avaliar, será que nós temos sido sal? Esse sal que Jesus propôs que nós fôssemos, o sal que conserva, o sal que dá sabor, o sal que traz vida, o sal que é importante fundamento para a era futura, que é a era de Cristo, que é o seu retorno. Se você for sal de verdade, você não vai querer estar no saleiro sozinho. Você vai querer salgar outras pessoas e levar para aquele saleiro que vai ser eterno, que vai ser as bodas do Cordeiro, que vai ser o reino milenar, que vai ser estar junto com Cristo. Se você e eu quer ser sal dessa terra, então se avalie. Se avalie sobre seus princípios. Se já quebrou alguns, volte, retorne. E principalmente, faça da sua vida algo especial. Faça da sua vida um marco para as gerações. Faça da sua vida um momento, não apenas um momento, mas principalmente um estandarte de Cristo para todas as pessoas que você conhecer. Como? Levando elas a conhecer a palavra, levando elas a conhecer o Evangelho, não por força nem por violência, mas que eles vejam em você testemunho de que você é um verdadeiro cristão, de que você é um atalaia de Cristo para essa geração. Não deixe de ser sal, não deixe de salgar, não se corrompa. Tenha princípios, tenha valores, porque o Senhor, Ele é contigo. Se Ele te fez sal, Ele vai sim te levar a lugares altos, a conhecer pessoas que você vai salgar e você vai ganhá-las para Jesus, em nome de Jesus. Tamo junto, não esqueça, ser sal é ser incorruptível, ser sal é ter valor, ser sal é ter princípios, ser sal é dar sabor, ser sal é não perder a essência, e a nossa essência é Cristo. Seja modelo, seja referencial, seja padrão, seja sal.